Quero cumprimentar a todos os meus irmãos que estão nesta live, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor, por mais um dia estarmos diante da presença dEle, no 10º dia desta campanha, né, meus irmãos? Hoje é apenas o 10º dia, e o adversário, ele já se encontra furioso, aleluia, ele já se encontra, aleluia, em grande fúria, porque ele sabe que a vitória tem sido grande e vai continuar sendo em nossas vidas. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus, mas temos que continuar crendo e confiando que o mover do Senhor está sendo grande sobre as nossas vidas. Aleluia, hoje é apenas o 10º. Aleluia, ainda falta mais dias ainda para a gente concretizar esta campanha, né, meus irmãos? Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, amém? Aleluia, quero estar aqui ministrando esta palavra para os meus queridos e amados irmãos em Jeremias 18, amém? Esta palavra, aleluia, Deus, que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Jeremias 18, versículo 1, amém? Aleluia, Deus, antes de chá, peço a todos que se encontram nesta live, amém? Peço oração para a professora do meu filho. Ela se chama professora Marilda, amém? Aleluia, tem 1 mês e pouquinho que ela perdeu o seu filho numa tragédia muito grande, né? Não é fácil para uma mãe ver a morte do seu filho, né? Imagine como um coração de uma mãe não fica, né, meus irmãos? Seu filho, ele tinha um problema, mas de vez em quando ele dava aquele surto, e ela mora num apartamento. Ele estava de viagem, ele despediu dela, despediu do pai, do irmão, entrou para dentro do quarto, e ela pensou que ele ia sair para ir viajar, que ele estava para ir para uma viagem. Quando ela entra dentro do quarto, ele deu um surto, e ele pensou que a janela era a porta, e quando ali ela menos pensou, ela não conseguiu pegar ele pulou da janela, né, do 9º andar, e ali ele veio a falecer, né, meus irmãos? Peço oração para que o Senhor possa confortar o coração dela, porque não é fácil. A imagem muitas das vezes vem na mente, né? Aquela mãe vê naquela cena o seu filho pulando e não podendo ajudar, e não podendo socorrer, mas o Senhor é fiel para dar vitória para ela, amém? Vamos estar aqui meditando em Jeremias, capítulo 18, e o versículo 1, a qual o Senhor tem esta palavra para conosco nesta noite, amém? Que diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, aleluia, estava aqui desfolheando a palavra do Senhor, e o Senhor, ele colocou esta palavra em meu coração. Aleluia, aqui vai falando a passagem de Jeremias, um homem, aleluia, que sofria muito por amor da palavra do Senhor Jesus Cristo. Um homem, aleluia, que era afrontado, que era apanhado muitas das vezes porque falava a verdade. Aleluia, Deus, e aqui, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 18, a palavra do Senhor vai dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento o Senhor lhe fala para Jeremias: ei, Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Esta palavra vai dizendo, creio eu, que Jeremias muitas das vezes poderia estar deitado ou sentado, para o Senhor poder falar esta palavra: levanta e desce à casa do oleiro. Naquele momento Jeremias, ele obedeceu à voz do Senhor, ele desce à casa do oleiro, porque ele sabia que algo Deus iria mostrar, ele sabia que algo Deus iria falar com ele naquele exato momento. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite o Senhor ele fala conosco: levanta, levanta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, minha irmã, meu irmão, não é fácil, a luta está grande, está difícil, mas o Senhor nesta noite ele manda te dizer: levanta, levanta e desce a casa do oleiro. Irmão, que é a casa do oleiro é a presença do Senhor, é a busca do Senhor, aleluia. Porque quando Deus manda a gente se levantar e ao mesmo tempo descer, aleluia, é tremendo que Deus vai falar, é tremendo que Deus vai revelar, é tremendo que Deus vai mostrar, meu querido e amado irmão. Quantas das vezes, aleluia, eu tô aqui, o Senhor fala comigo dizendo: ei, levanta, ora, porque quero eu te mostrar algo, porque quero eu falar contigo, porque quero eu te dizer alguma coisa. E eu falo: Senhor, eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, tem pessoas nestas lives que o Senhor lhe manda te dizer: levanta e também desce, aleluia, se posiciona, porque o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer falar contigo de uma maneira tremenda, o Senhor quer falar contigo de uma forma sobrenatural, porque quando o Senhor fala para nós levantar e ao mesmo tempo descer, Ele quer falar algo oculto, algo que está escondido, que somente Ele pode revelar, que somente Ele pode falar comigo e contigo. Quando Jeremias ele ouve as palavras do Senhor, ele não pensa uma, ele não pensa duas, nem três vezes. Quando ele ouve, imediatamente ele se levanta e ele se posiciona. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jeremias ele desce a casa do oleiro, aleluia, eis que ele vê, aleluia, o homem assentado sobre a roda, fazendo um vaso de barro. Eita, Deus tremendo. Creio eu que naquele momento Jeremias não está entendendo nada, Jeremias não está compreendendo nada, porque tem momento que o Senhor nos mostra algo que nós falamos: Senhor, o que é isso? Eu não estou entendendo. Mas Deus fala para nós: apenas observa, porque depois darei a resposta. Apenas observa, porque depois darei a revelação. Apenas observa, porque depois esclarecerei o que estou te mostrando, depois esclarecerei o que estou te revelando. Porque Deus ele é assim, Deus ele é desta maneira, Deus ele é desta forma, para comigo e para contigo, meu querido e amado irmão, aleluia. Tem momento que temos medo, quando o Senhor fala levanta e desce, porque quando o Senhor fala isso, nós falamos: meu Deus, Deus vai mostrar, meu Deus, Deus vai falar, meu Deus, Deus vai revelar, meu Deus, aleluia. Decanta, porque aquele que tem intimidade com o Senhor, Deus abre as janelas do céu, Deus abre as comportas do céu, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas nesta live, que grande a intimidade que Deus tem contigo, que grande a intimidade, aleluia. Quando Deus fala contigo, você tem até medo, você diz: meu Pai, porque eu? Mas o Senhor ele manda te dizer: foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, e Ele manda te dizer: desce, porque tem algo Ele a dizer contigo, porque tem algo Ele a dizer convosco, e você verá, aleluia, e o nome dele será glorificado. Eita, Deus poderoso, eita, Deus de maravilha. Quando Deus chamava Jeremias, Jeremias já sabia: meu Deus, Deus vai falar algo, Deus vai revelar algo, Deus vai dizer algo espinhoso. Eita, Deus glorificado, eita, Deus de maravilha. Quando Jeremias vê aquele homem de longe, e Deus mandando ele somente observar, Deus só apenas mandando ele observar, aleluia. Tem momento, meu
meu querido e amado irmão, que Deus manda a gente ficar calado e somente observar. Deus fala apenas observa, mas tem momento que é para nós observar. Nós quer abrir a boca, nós quer falar. Ah, meu Deus, ah, meu Pai, Deus fala, ainda não é o momento de abrir a boca. Mas quando Deus manda a gente falar, a gente fica calado, a gente se recoa. Mas o Senhor nessa noite fala: ei, observa o que eu vou te mostrar. Observa apenas, porque depois esclarecerei o que hei de mostrar, o que hei de revelar, e o nome do Senhor será glorificado. Naquele momento, Jeremias apenas observa, porque era um homem temente, era um jovem temente, que o Senhor tinha escolhido desde o ventre da mãe dele, ao ponto que quando o Senhor chama Jeremias no seu chamado, ele diz: Senhor, não sei falar, Senhor, sou criança, sou pequeno, Senhor, ah, Senhor. E o Senhor diz: não diz, vós é uma criança, porque eu te escolhi, eu te chamei, aleluia, e eu colocarei as palavras na sua boca, eu colocarei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Deus chama, é Ele que capacita, é Ele que fortalece, é Ele que levanta, não é nós que falamos, mas é o Espírito Santo de Deus que fala, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, é o Espírito Santo de Deus que nos dá coragem na presença dEle, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a vencer a peleja, que nos ajuda a vencer a batalha diante do Senhor. Naquele momento, Jeremias observa aquela visão, aquele homem sentado, fazendo um vaso de barro, aleluia, sobre aquela roda. E naquele momento, quando aquele homem está ali trabalhando naquele vaso, Jeremias vê o vaso se quebrando, Jeremias vê o vaso se despedaçando na mão do oleiro. Oh, meu Deus! Mas Jesus manda dizer ainda para Jeremias, Jeremias ainda apenas continua observando aquele oleiro, meus irmãos. Ele não pegou aquele vaso que quebrou e jogou fora, não. Ele não deixou de canto, não. Ele não deixou de lado, não. Aquele mesmo vaso que se quebrou na mão dele, ele amassou de novo, ele amassou, e ele continuou trabalhando de canta, ele continuou fazendo outro vaso. Não era o mesmo que tinha se quebrado, não era o mesmo, não, que tinha se despedaçado. Agora ali aquele oleiro, no seu coração ele diz: vou fazer outro vaso mais belo, outro vaso mais forte, outro vaso mais firme, porque esse se rachou, porque esse se quebrou. E aquele oleiro, ele começa a trabalhar, e ele faz um vaso conforme bem ao seu coração. Oh, glorificado, oh, glória a Deus, aleluia. Naquela mesma hora, Deus branda no coração de Jeremias e diz: ei, Jeremias, tu observou, tu viu, Jeremias, não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Ei, meus irmãos, assim como o vaso na mão do oleiro, é eu e você nas mãos do Senhor, é eu e você na presença de Deus, aleluia. Deus, ele faz de ti um vaso novo, um vaso, aleluia, para a glorificação do nome dele, mas não vaso para ficar encostado, não vaso para ficar com teia de aranha, não vaso para ficar empoeirado, não, mas um vaso para ser cheio, um vaso para transbordar, um vaso para ser usado. Eita Deus, de maravilha, nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus. Eu e você somos vasos
não conforme nós queremos não, mas conforme o coração de Deus, conforme a vontade de Deus. Muitas das vezes falamos: Senhor, Senhor, eu não quero ser assim, mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, é a vontade do Criador. Aleluia. Quanto mais nós contende com Deus, Deus quebra o vaso, Deus molda o vaso de novo. Ele não joga fora, Ele não rejeita, Ele não deixa sozinho, Ele não abandona. O homem pode até mesmo abandonar, o homem até mesmo pode rejeitar, o homem até mesmo pode fechar a cara, entortar o bico, mas o Senhor não. O Senhor quebra de novo e molda e faz outro belo vaso, outro belo vaso na presença dEle, um vaso para ser cheio, um vaso para ser honrado diante dEle. Oh, glorificado. Naquele mesmo momento, Deus disse a Jeremias: olha, Jeremias, assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, assim sois vós na minha presença, assim sois vós, aleluia, diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de maravilha, Deus de maravilha, exaltado e glorificado. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, Deus manda te dizer que tu és vaso na mão dEle, tu és vaso na presença dEle. Tem pessoas nesta live que você tem buscado do Senhor, e Deus manda te dizer: busca, porque Ele vai encher o vaso. Porque quando Deus faz o vaso, o prazer dEle é encher, mas Ele não quer encher só apenas pela metade, Ele não quer encher só até mesmo a boca, não. Ele quer encher para transbordar, é para transbordar, porque quando o vaso transborda, aquele que está à volta, ele recebe, aquele que está do teu lado recebe, a tua família recebe, o teu vizinho recebe, os teus amigos recebe, a tua casa recebe, porque quando o vaso está cheio, transbordando, todo mundo vai recebendo, todo mundo vai sendo envolvido pela graça e unção do Espírito Santo. Eita, Deus de maravilha, tem pessoas nesta live que o Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te usar de uma maneira sobrenatural, mas muitas das vezes tu tem retido, tu tem falado: Senhor, eu não sei, sou pequeno, sou pequena, mas o Senhor manda te dizer: ei, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Decanta, decalamasse-me, decoandarabandai. Ele é grande na tua vida, aleluia. É Ele que te enche, é Ele que te usa, é Ele que coloca a palavra na sua boca. Não tema, não tema, apenas confia. Mas irmã, eu sou tímida, irmã, eu tenho medo. Jesus tira o medo, Jesus tira a timidez, Jesus tira a vergonha, e Jesus, Ele usa o vaso, Jesus, Ele honra o vaso. Decanta labaste, oh aleluia, porque Ele é fiel em nossas vidas. Ele é fiel, meus queridos e amados irmãos, aleluia. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar no teu vaso, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar na tua família, deixa Deus operar o milagre. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos, em nossas vidas. Deus, Ele é fiel na nossa casa. Muitas das vezes falamos: Senhor, trabalha naquele vaso, aquele vaso rebelde. E quando o Senhor começa a trabalhar, quando Jesus começa a amassar, aleluia, nós pedimos misericórdia. Tem pessoas aqui nesta live que você tem pedido para Deus trabalhar, aleluia, mas muitas das vezes tu tem pedido misericórdia. Deus manda te dizer: deixa Ele trabalhar, deixa Ele moldar o vaso, porque quando Ele molda o vaso, Ele molda para a honra dEle, Ele molda para a glória dEle. Ele modifica o vaso, Ele muda o vaso. Se o vaso é brabo, Ele faz o vaso ficar manso, aleluia. Se o vaso é rebelde, Ele faz o vaso ser obediente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É desta maneira que Deus faz, irmão, é desta forma que Deus faz. Ele vai moldando,
Ele vai trabalhando, Ele vai agindo, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro. Tem pessoas nesta live, e me revela o Espírito Santo, que você tem buscado do Senhor, você tem falado: Senhor, me usa, meu Senhor, me capacita. E o Senhor manda te dizer: permaneça na fiação, permaneça, porque vos verá o que o Senhor vai fazer na tua vida. Deus vai te surpreender, Deus vai te honrar, aleluia. Quem te viu e quem vai te ver, muitos vão se surpreender pela vitória, muitos vão se surpreender pelo milagre do Senhor Jesus. Oh Deus Santo poderoso, oh Deus Santo verdadeiro. Tem pessoas nesta live que me diz o Espírito Santo que Ele está te curando nesta noite, Ele está tocando na tua vida nesta noite, aleluia. A unção do Espírito Santo de Deus está descendo aí na tua cabeça agora, está descendo aí na tua coluna agora, está descendo aí no teu sangue agora, está descendo na tua saúde agora, está descendo sobre vós nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite revela o Espírito Santo de Deus que Deus está curando um irmão, aleluia, de uma enfermidade. Você nem sabe que está com este mal, mas nesta noite Deus está te curando, Deus está te curando nesta noite. Deus está derramando a unção da cura sobre a tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque tu és barro, porque tu és vaso, e o vaso somente quem sabe trabalhar é o oleiro, e este oleiro se chama Jesus de Nazaré. Ele se chama Jesus, ele se chama Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Me revela o Espírito Santo de Deus que nesta live tem uma irmã que Deus está te dando um grande livramento de você cair na sua escada e fraturar o teu pé, o teu tornozelo. Grande está sendo o livramento da parte do Senhor, grande está sendo o livramento de Deus na tua vida, grande está sendo o livramento nesta noite para convosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos, oh eterno e verdadeiro. Tem pessoas nesta live que o Senhor lhe manda te dizer que Ele quer que você desce, porque quer Ele falar contigo no particular, quer Ele falar contigo no oculto, aleluia. Algo que o Senhor quer te mostrar, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida, o nome dele vai ser exaltado na tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Me revela o Espírito Santo de Deus que tem uma pessoa nesta live que o Senhor está dando grande livramento para alguém da tua família do infarto, do derrame. Grande está sendo um grande livramento para você saber que é contigo, aleluia. Esta pessoa da tua casa muitas das vezes sente aquelas pontadas no peito, aleluia. E grande está sendo o livramento do Senhor, grande está sendo o livramento de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos, oh eterno e verdadeiro Deus, oh Deus de maravilha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essas pessoas que Deus mandou você descer, que Ele vai te mostrar algo. O Senhor diz que não é para você abrir a boca, não é para você falar, não. Me diz o Espírito Santo aqui, não é para você falar, não é para você abrir a boca, não, porque você vai perder. Senão você vai perder o que o Senhor vai te mostrar, aleluia. Deus fala para ti, aleluia, que apenas fica em oculto, porque quando Deus mandar falar, você vai falar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor manda dizer: não tardes, aleluia, porque quer Ele falar contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de glória, poder e adoração. Jeremias tinha uma grande intimidade, e Deus, meus irmãos, quer ter uma grande intimidade comigo e contigo nesta noite, na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor, porque grande vai ser a nossa vitória. Exaltado é o nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos.
Venha receber esta palavra na tábua do teu coração. Aleluia, tu és vaso na mão do Senhor. Tu és vaso de barro na mão do Senhor Jesus Cristo. Que meus queridos amados irmãos, venha receber esta palavra. Como eu disse, meus irmãos, quando o Senhor nos enche para transbordar, todos recebem vitória, todos recebem milagres. Aleluia, não para me exaltar não. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os tios da perua que leva meu filho para a escola, Deus tinha me dado uma revelação com eles. Olha que tremendo, né, meus irmãos? E ali eu falando, Senhor, eu passo para eles ou não? E Deus me inquietando o meu coração. E ali hoje falei com eles, e ali eles testificaram, aleluia, a revelação que Deus me passou. Aleluia, eu vi a perua deles, mas não tinha porta, não tinha janela, e ali ele dirigindo, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. A esposa dele, ele enfermo, aleluia, Deus, ele diz para mim, minha jovem, é de Deus, porque esses dias minha esposa passou no médico, e o médico disse que ela está com um problema muito grande no joelho, e eu falei, então creia na vitória, creia no milagre, creia na cura. E ele ali testificando para mim, né, que ele tinha 3 peruas e ele tinha uma casa, aleluia. Veio os parentes da esposa dele, cedou ela, levou ela para Minas, prendeu ela dentro de uma casa e fez ela assinar um monte de papel, e roubaram tudo que eles tinham. E agora que eles estão se levantando de novo, eles têm apenas uma perua. Eu falei, então creia, meu irmão, que Deus, ele é Deus de restauração na vida de vocês. Que Deus, ele é Deus da prosperidade. Aquilo que vocês perderam, Deus é fiel para restituir. Deus, ele é fiel para restituir novamente na vida de vocês. E eles ali tomaram posse, né, meus irmãos? Aí eles viram que verdadeiramente foi Deus que falou com eles, porque eu não conhecia a história deles, mas Deus conhece, né? E quando Deus conhece, Deus, ele muda a história. Quando ele conhece, ele honra. Quando ele conhece, ele faz o nome dele ser exaltado, né, meus irmãos? E nesta noite, creia na tua vitória, minha irmã. Creia na tua vitória, meu irmão. Você que está buscando do Senhor nesta campanha, não desista não. Você vai ver o que Deus tem feito na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer muito mais. E você vai ver ainda quando terminar esta campanha. Você vai ver ainda quando terminar esta campanha o efeito que ainda vai ser acontecido na tua vida, na tua casa, na tua família. Vocês vão dizer, meu Deus, que campanha tremenda, que campanha maravilhosa foi aquela, Senhor, de 21 dias. Meu Deus, ainda está tendo efeito na minha casa, ainda está tendo efeito na minha família, ainda está tendo efeito na minha vida, ainda está tendo efeito, ainda está tendo efeito sobre mim, aleluia. Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, meus irmãos, o efeito ainda vai ser muito grande, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia, foi até aqui. Eu agradeço a minha rica oportunidade, passei até alguns minutinhos, amém? Vou estar passando para o meu esposo, está dando término final com os meus queridos e amados irmãos, amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus e tomem posse da tua vitória nesta noite, amém?